Amém. O pessoal da igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É bom estar aqui mais uma vez para estar falando com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o sangue de Cristo e a graça de Deus, né? Eu acho que é algo que não é novidade para os irmãos, mas é sempre interessante nós estamos falar um pouco sobre essa temática, estar conversando sobre isso. E eu sei que Deus vai falar nos nossos corações. E a palavra que nós vamos ministrar está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Amém? Irmãos, eu quero começar esse momento com a igreja fazendo a seguinte pergunta. E aí eu quero que você responder levantando a mão. Eu quero saber aqui que quem acredita que se morrer hoje, agora, cair um raio aqui nessa igreja, matar todo mundo, você vai para o céu. Quem acha que vai para o céu? Está salvo, levanta a mão. Quem não tem certeza, não precisa levantar a mão não, precisa levantar não. Quem acha que não vai para o céu, também não precisa levantar a mão, mas pensa. Por que eu fiz essa pergunta? Porque essa pergunta tem relação com o que nós vamos falar, sobre a salvação, né? E é interessante, amados, como, e aí hoje foi mais uma prova está aí, como tem cristão que tem dúvida ainda da salvação. E isso é interessante, né? Um cristão ter dúvida da salvação. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa ver o que está acontecendo, né? E aí nós temos esse processo, acho que esse processo que nós vivemos no Brasil, da pandemia, que tem durado esses anos, esse tempo todo, né, esses meses, esses anos, 2 anos quase, praticamente, vendo muitas pessoas partirem, né, eu acho que colocou a gente para pensar um pouco mais sobre isso, né, de a gente poder entender que a morte é algo que está próximo da gente, né. Não estou profetizando nada, só estou fazendo uma reflexão sobre isso, porque antes, né, desse momento que nós vivemos no Brasil da pandemia e no mundo, a gente viu uma pessoa ou outra falecendo, e aí acho que depois desse processo, muita gente começou a falecer, a gente viu muita gente, inclusive aqui no nosso convívio, muitas pessoas partiram, não sei se com você foi assim, mas comigo me fez pensar um pouco sobre essa questão, né? E aí, se Deus me chamar, como que vai ser? E é interessante que muitas pessoas, quando a gente faz essa pergunta da salvação, as pessoas ficam na dúvida, será? Será? Né? Será que eu estou salvo? Será que eu estou garantido ou não? E é interessante falar sobre isso. E eu vou falar um pouco sobre essa temática, mas eu quero falar também de uma data importante que nós tivemos agora no dia 31 de outubro. Alguém sabe que data que é importante para nós agora, que aconteceu no dia 31 de outubro? Reforma Protestante, muito bem, muito bem. E a gente vai falar um pouco sobre isso, que isso tem a ver justamente com a questão da graça de Deus. Mas antes eu quero falar algo que, assim, que eu quase mudei a temática dessa palavra para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério, que também está relacionado a essa data do dia 31 de outubro, que é uma festa que o mundo festeja por aí, comemora, e que eu acredito que nós cristãos não devemos entrar nessa. Por quê? Porque me parece que algumas pessoas têm achado que é válido entrar nesse tipo de comemoração, que é o Dia das Bruxas, que também é comemorado no mundo inteiro, principalmente em países que falam língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, aqueles países que falam língua inglesa, e que pelo menos nos últimos 20 anos, isso tem entrado com uma certa força no Brasil, né? Uma comemoração que ela não é cristã, ela não tem fundamento na Bíblia e não convém nós cristãos participarmos dela. Aí eu trouxe alguns elementos aqui para fazer a comparação com a Reforma Protestante, que é no mesmo dia, né?
Então, primeiro, é entender de onde que veio essa festa, né? De onde veio esse Halloween, esse Dia das Bruxas? Vem de uma festividade pagã de origem celta. E esse povo, né, acreditava no retorno dos mortos, e por isso se comemorava no dia 31 de outubro esse retorno dos mortos. Então, é uma festa dedicada aos mortos. Né? Então, não é por acaso que as pessoas no dia 31 de outubro se fantasiam hein, de mortos, hein, de personagens fantasmagóricos, né? Claro que tem uma mudança, ela foi trazida no contexto da atualidade, ela foi misturada, né, que é o que a gente se diz um sincretismo com o contexto da sociedade cristã, né, e ela está como está hoje. E aí eu só quero trazer alguns símbolos que essa festa traz, porque não é o tema dessa pregação, mas eu acho importante falar um pouco sobre isso, não passar em branco. Primeiro símbolo é aquela abóbora iluminada, né? Que tem um olhinho lá, um dentinho lá. O que significa aquela abóbora? Alguém sabe o que é? Aquela abóbora, ela se chama Jack Lanterna. Jack ou lanterna. Ela vem de uma lenda irlandesa que significa a alma de um homem que não foi aceito nem no céu e nem no inferno. E ele vaga pela terra. Então, aquela luzinha que coloca dentro da abóbora é para iluminar os caminhos dessa alma penada que sai vagando por aí. Então, olha só, o primeiro símbolo dessa festa. Segundo símbolo são os bruxos, né? Aí eu já vou colocar junto, eles são os bruxos, o gato preto e os fantasmas, né? Não sei se os irmãos sabem, mas os bruxos, eles são, na verdade, sacerdotes da Irmandade Satânica, né? Não é brincadeira. Não existe o que se passa em alguns filmes, essa ideia de bruxo bom, né, bruxo do bem, isso não existe não, meus irmãos. Na Irmandade Satânica, os sacerdotes também são chamados de bruxos, né? O gato preto tem um significado também espiritual, né, nesse contexto, e os fantasmas, eles são justamente os mortos, são para quem são feito essa festa, para os mortos, né? Então, essa festa do Halloween ela tem um significado espiritual muito forte. Inclusive, hoje em dia, no contexto que nós vivemos, é realizado no dia 31 de outubro vários rituais de práticas ocultas e de rituais satânicos nesse dia, em comemoração dessa data. Então, quais são os valores dessa festa? Os valores dessa festa são, primeiro, a morte é idolatrada nessa festa, a bruxaria e a feitiçaria, a necromancia, que é falar com os mortos, e o ocultismo. Então, eu acho que nem precisa dizer que essa festa não condiz conosco, né? Só de saber que nós não festejamos e não adoramos morte, não convém prática de bruxaria e feitiçaria na igreja, muito menos de necromancia, muito menos de ocultismo. Eu queria que o pessoal aí do Data Show, se puder colocar para mim Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Vai ser rápido aqui, eu acho que é uma questão que nós temos que falar, que não dá para deixar passar em branco, né? Diz assim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, eu vou ler até o 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhação, nem... Está difícil aqui de enxergar, viu? Nem adivinhação, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro. Então aqui está falando de quem faz rituais. Aqui, ó, quando ele fala assim, não achará entre ti que faça passar pelo fogo o seu filho, é fazer sacrifício com o seu próprio filho, tá? Que era feito isso em rituais no Antigo Testamento e nos dias atuais também é feito, viu? Nem encantador, nem necromante, que fala com os mortos, nem mágico, e nem que consulte os mortos. Então, a Bíblia é muito clara em relação a isso. E lá em Efésios capítulo 5, não precisa mostrar, mas em Efésios capítulo 5, versículo de 11 a 12, fala sobre o ocultismo. Então, eu acho que serve de alerta para a igreja, eu acho que daria, com certeza, uma temática só sobre esse dia, para a gente entender melhor o que é essa festa, o significado dessa festa. Não é uma festinha à toa, não é uma festinha qualquer. Então, meu querido, eu te peço, né, eu te oriento que você não permita que seu filho participe desse tipo de envolvimento aí, que tem um peso espiritual, uma importância espiritual muito forte para as nossas vidas. Isso vem entrando na nossa cultura, muito forte. Até o meu filho, ele faz natação, o Lucas, e aí tem uma festinha lá do Halloween. Eu fui,
como ele gosta muito da natação, eu fui e levei ele, porque eu achei que era só ir fantasiado, né? Cheguei lá e acompanhei, orei com ele antes, pedi para quebrar qualquer ação, né, do mundo espiritual na vida dele, expliquei para ele que a gente não comemora, que isso não é de Deus. Tinha professor vestido de bruxinha lá, falei que aquilo não era de Deus, orientei ele, ele participou das atividades que na verdade era só ir fantasiado, né? A ideia do dia. Orientei, ele participou, beleza, fomos embora, e eu tenho explicado para ele isso, que isso não faz parte da nossa cultura, não faz parte daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? E é interessante que, nesse mesmo dia, nós comemoramos a Reforma Protestante, né, que é algo importante para nós, que é algo que para nós faz realmente sentido. E aí, é importante falar um pouco dessa reforma, daquilo que foi feito. A reforma que foi realizada por Martinho Lutero. Claro que existiam outros movimentos de reforma antes dele, e também depois houveram outros movimentos também, mas é importante nós relembrarmos um pouco da Reforma Protestante, aquilo que significa para nós. E o que significa, e o que traz essa reforma é justamente uma reflexão sobre a graça de Deus, sobre aquilo que significa o sangue de Cristo, em relação à graça que Deus derrama sobre nossas vidas, amém? E que tem a ver com a nossa salvação. Então vamos lá. No dia 31 de outubro, Martinho Lutero colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, acho que é isso, não sei se eu falei correto a pronúncia, as 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências. Na verdade, Martinho Lutero tinha observado uma série de equívocos daquela igreja que ele congregava, que ele participava, né, daquela instituição que ele participava, e ele fez essas 95 teses, fazendo críticas a o que estava acontecendo ali, e apontando alguns direcionamentos para resolver aqueles problemas. Vou me ater a algumas questões, não é de toda a questão da reforma protestante, né, mas alguns elementos que eu acho importantes aqui. Em resumo, a reforma protestante que foi realizada por Martinho Lutero contestava 3 ações que tinham relação entre si, que aquela igreja, que aquela instituição estava realizando naquele período. Era justamente o sistema de indulgência, o purgatório e a penitência. Então, essas 3 ações aí que Martinho Lutero estava combatendo e não estava aceitando. E que isso tem a ver justamente com o quê? Com a graça de Deus. Então vamos lá, o que era a indulgência? Era a prática que era realizada naquele período, em que era dado um documento para uma pessoa, que esse documento ele era adquirido com o pagamento de um determinado valor, então era vendido esse documento, em que livrava a pessoa do preço do pecado, né? Então, olha só como era fácil lá. Então, um camarada pecava, né? Ele traía a esposa, pecava, então ele queria resolver o problema dele, ia lá, comprava indulgência, recebia, então ele estava tudo certo lá, a conta dele foi paga naquela indulgência ali, né? Junto com a indulgência também existia a figura do purgatório. O que era o purgatório? Era uma exigência temporal, ou um espaço temporal em que as almas ficavam ali, né? Precisavam ficar para que os seus pecados fossem purgados, ou seja, fossem purificados. Então, o camarada morreu, pecador de primeira, né? Torcia para o time errado, torcia para o time de verde. Estou brincando, gente. O camarada, vamos lá, sei lá, tinha um pecado qualquer lá, foi um assassino, no momento que ele estava assassinando, foi morto também, morreu. E aí? Para onde que esse camarada foi? Então, não sabia para o inferno. Não, então, o que fazia? Não, vamos resolver o problema dele. Esse camarada aqui, ele vai para o purgatório, fica lá para ver se os seus pecados, para ele ser purificado, até ele ser encaminhado para o paraíso. Então, resolvia o problema com a família, todo mundo ficava bem, ninguém ficava chateado com aquela situação. Então, tudo estava certo. E, por último, a penitência. Então, o que consistia a penitência? A forma de receber o perdão do pecado ou uma bênção, né? Então, você fazia um voto para Deus,
para Deus te perdoar. Olha só. Ou então você fazia um voto para Deus para receber uma bênção, um favor de Deus. Então vamos supor que na época lá eu queria trocar minha carroça, né? Eu ia lá, fazia um voto com Deus. Ó Deus, estou aqui fazendo um voto, e se der certo, eu quero minha carroça. Eu já até fiz isso aqui nos dias atuais, né? Tem um tal do São Campieiro, uma coisa assim, né? E eu lembro que eu era criança, e às vezes eu ficava com dificuldade de passar de ano, né? E aí, numa dessas aí, eu conversei lá em casa, não, meu filho, é o seguinte, você vai acender uma vela para São Campieiro que você vai passar de ano. E eu fui lá, acendi a vela lá. Na verdade, assim, eu fui acender, mas no dia choveu e não acendeu a vela, e voltei preocupado, né? Graças a Deus que não acendeu a vela, né? Mas eu fiz. Então, essa ideia da penitência. Na verdade, essas três ações, elas tinham relações entre si, né? Que você pagava para o seu pecado ser perdoado, ou seja, você pagava para você ter lugar ao céu, a grande lógica é essa, né? Se você era uma pessoa que não tinha uma conduta de acordo com os padrões de Deus, você poderia ficar tranquilo que você passaria pelo purgatório para que os seus pecados fossem limpos e você depois fosse encaminhado para o céu. E você teria também a forma de ter uma penitência, né? Diferente do autoflagelo, né? Um pouco dessa ideia, mas diferente do autoflagelo, que é a penitência de você receber perdão pelo pecado ou uma bênção, buscar o favor de Deus, quase uma lógica de você barganhar com Deus, né? Ó Deus, se o Senhor perdoar o meu pecado, eu faço isso pelo Senhor, tal, um pouco dessa ideia, né? E às vezes isso é sério, porque essas coisas ficam entranhadas na gente, né? E às vezes nós nos pegamos querendo fazer esse tipo de ação com Deus. Bom, para não delongar, qual o problema que nós temos aqui? Né? O que acontecia? Então, o que o Lutero, ele olhou e viu como problema ali? Ele viu dois problemas básicos ali. O primeiro problema que ele viu foi que esses sistemas, o sistema da indulgência, o sistema do purgatório e da penitência, ela foi instituído na igreja pela autoridade humana. Esses três sistemas, eles não têm embasamento bíblico. Então, se você ler, meu querido, você não vai achar fundamentação bíblica para o purgatório. Você não vai achar fundamentação bíblica para a penitência. E você não vai achar fundamento bíblico para o sistema de indulgência. Você não vai encontrar isso. Aí você pode dizer, pastor, mas eu já vi igreja fazendo isso nos dias atuais, com uma roupagem diferente. Mas isso não tem fundamento bíblico. Tá certo? Então, o primeiro problema que nós vemos aqui é isso. O segundo problema que nós vemos aqui é que essas ações citadas aqui, a indulgência, o purgatório e a penitência, o que elas fazem? Elas anulam aquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, o sangue derramado de Cristo. Por que isso? Olha só. Quando a pessoa ela vai comprar uma indulgência, ou vai fazer uma penitência, ou vai passar um tempo no purgatório, o que ela está fazendo? O que está acontecendo aqui de fato? Está acontecendo que a pessoa, pelo esforço dela, ou esforço do dinheiro dela, ou o esforço da barganha que ela faz com Deus, ou seja, pelo esforço dela, ela vai alcançar o quê? A salvação. Ela vai alcançar o favor de Deus. Ela vai mover a mão de Deus em favor dela. Ou seja, para ela ser salva, para ela não ser lançada no inferno, ou seja, para ela conseguir alguma bênção de Deus. Isso é bíblico, meus queridos? Isso tem a ver com a pergunta que eu fiz no início da pregação, de acreditar se você é ou não é salvo. Qual é a condição que nós temos para ser salvos? Essa é a grande questão que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós não podemos ter dúvida disso. O que nós temos que fazer para ser salvo? Ou melhor dizendo,
a salvação, ela é esforço meu? Vem de mim? Porque eu sou bom demais? Eu sou uma pessoa que eu sempre ajudo o próximo, eu sou uma pessoa que eu vejo, inclusive o torcedor do meu time adversário ali, passando por alguma dificuldade, eu ajudo ele, levo no estádio, cuido dele. Não, então eu sou uma pessoa que vejo pessoas com necessidade, eu ajudo. Eu sou uma pessoa que eu vejo o inimigo falando mal de mim, eu vou lá e oro pela vida dele. Eu sou firme nas obras. Mas será que isso é suficiente? Ou melhor dizendo, a salvação, ela é conquistada pelo esforço do homem? Ou ela é conquistada cada vez que o homem morre, ele evolui, volta, até alcançar o ápice e conseguir pelo seu próprio esforço a salvação? Ou a salvação é algo que Deus dá de graça, que foi dado mediante a morte do seu Filho na cruz, que morreu pela minha e pela sua vida. E mediante a fé em Cristo, que nós somos salvos. E isso não vem do homem, isso vem de Deus. Então, vamos pensar junto com Lutero aqui e tentar identificar os problemas que nós temos aqui, desses dois problemas. Já adiantei um pouco do segundo, que a gente não se contém aqui, né? Acaba falando, dando um spoilerzinho, mas vamos no primeiro problema aqui, do problema da autoridade. Ora, o homem tem alguma autoridade de estabelecer algum dogma, alguma diretriz daquilo que Deus estabeleceu? Não. A autoridade maior que nós temos é a Bíblia. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu peguei uma citação, mas existem várias outras que falam sobre isso. Então, se puder colocar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou lendo aqui. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Aqui já resolve, né? Só dessa parte já resolve. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, a autoridade que nós temos aqui para direcionar essa comunidade de cristãos está na Bíblia. Nada que vai ser feito, que pode ser feito aqui, pode ir contra o que está escrito na Bíblia. Então, o homem não tem autoridade para estabelecer algum dogma, algum direcionamento que não é de Deus, o que está na Bíblia. Então, o primeiro problema que Lutero identificou foi esse, e aqui é muito claro, eu poderia trazer outras citações. Em Êxodo, fala muito claro, se você ler o versículo todo lá, quando Moisés vai buscar a palavra do Senhor, né? Muito claro que lá quem escreve na tábua, quem coloca as palavras ali é Deus, não é Moisés. Moisés é um instrumento usado por Deus. Então a autoridade está na palavra de Deus, que nós temos, que é a Bíblia. E é por isso que nós somos chamados de evangélicos, porque nós seguimos aquilo que está no Evangelho, nos Evangelhos, que está escrito nessa palavra. Porque a autoridade está na palavra de Deus. Então, o primeiro problema que nós temos aqui, nesse movimento, está justamente nessa palavra. O segundo é que eu já comecei a comentar com os irmãos, né, sobre a justificação. Mas antes eu quero falar algo. É muito fácil, né, para os irmãos, e aí hoje em dia nós nos pegamos às vezes nisso. É muito fácil para o irmão ele pecar, fazer um monte de coisa errada e depois querer resolver isso comprando a indulgência, ou querendo ir passar um tempo no purgatório, ou fazendo uma penitência. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Para mim, isso é o tipo de coisa que a pessoa faz, que ela tá com a vida doble, né? Dividida, ela não sabe para onde que ela quer ir de fato.
Então ela começa a fazer esse tipo de coisa. Eu caminho de acordo com a minha vontade, mas para resolver o meu direcionamento, eu compro. Eu vou lá e compro meu pedaço de cruz, que esse pedaço de cruz que eu compro, que eu tenho em casa, vai dar garantia que eu vou para os céus. Não importa o que eu fiz, não importa em quem eu creio, não importa quem é o meu Senhor e meu Salvador, mas eu comprei a cruz, então está garantido, né? E a fé dele é tão grande, né, do que estava na cruz, que ele precisa ainda comprar um pedaço da cruz para ser salvo. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui hoje para os irmãos é: será que às vezes nós também não fazemos isso? Não queremos fazer isso? Não queremos usar alguns muletos, usar alguns instrumentos para encurtar ou para tornar mais fácil a nossa caminhada e nos fazer descer da cruz, seguir a nossa vontade, seguir o nosso desejo, para lá na frente eu poder comprar uma indulgência e ser salvo? É daquela ideia que se tem, que as pessoas têm, que eu até comentei que eu também tinha de forma equivocada, né? Você, eu não quero aceitar Jesus, não quero converter, porque eu quero aproveitar a vida. Eu quero ter o que a vida tem de melhor para me oferecer, né? Quem fala isso e não conhece a Cristo, é porque não sabe o que tem do outro lado. É que não sabe o que tem do lado do rio da vida. Porque quando ele conhece o rio da vida, ele vai perceber que na verdade o que ele tinha era morte. E o que as pessoas, na verdade, comemoram no dia das bruxas, a morte, é justamente quando elas olham para elas mesmas, e elas não veem que não tem vida, que o que elas têm é somente morte. Então o que eu tenho que comemorar? Morte. Aí por isso que eu tenho que me fantasiar, colocar uma máscara, sair pedindo doçuras ou travessuras, né, para poder preencher algo que só Deus pode preencher e gerar vida. Por isso que talvez essa festa faça tanto sentido para o mundo, porque no mundo nós temos morte, mas nós que conhecemos a Cristo, nós temos vida, e nós temos vida em abundância. Então eu acho que essa é uma importante reflexão que eu faço com os irmãos, sobre esse aspecto. E aí nós vamos lá, né, para falar um pouco sobre a salvação e a justificação. E aí tem em Efésios, isso, capítulo 2, vamos lá em Efésios agora, capítulo 2, versículo de 1 a 5, vamos ver o que fala a palavra de Deus, que é autoridade, a verdadeira autoridade. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos, e Ele, o Senhor Jesus, nos deu a vida, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o que a Bíblia fala? Que você é salvo pela indulgência, você é salvo pelo purgatório, você é salvo pela penitência? Não, meu querido, você é salvo pela graça. Mas fala assim: mas pastor, eu não fiz nada para merecer isso. Isso que é a graça, é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Deus nos dá, derrama sobre a minha vida. Uma vez eu estava nesses momentos de besteira, né, pensando assim, novo convertido, assim, gente, Deus me escolheu, eu devo ser muito bom, né, eu devo ser um rapaz calmo, tranquilo. Logo depois ele mostrou o que eu era, né? Nada de bom, nada de calmo, né? Ele mostrou justamente quem eu era, de fato, e ele mostrou: olha, você recebeu a graça, de graça, é um favor imerecido. E aqui está claro, aqui fala que nós estávamos mortos. Morto não anda, morto não fala, morto não mexe, morto fica caído no chão,
não tem reação daquilo que está em volta dele. Então, como que é que morto vai buscar a salvação? Como é que morto vai mover e dizer, eu estou salvo, eu quero lugar aí, eu quero lugar no céu? O morto não faz isso, o morto já está morto. Mas Jesus Cristo, quando Ele derramou o sangue dEle pela sua vida, foi para que você, sendo morto, recebesse a vida, vida e abundante. E Ele te deu um papelzinho, um ticket, com o sangue dEle, que diz que você está salvo, não importa o que você faça, você é salvo. E isso é para que você não tenha dúvida nunca mais na sua vida. Nós somos salvos porque Jesus morreu pela minha e pela sua vida. Se nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, isso nos dá total direito de salvação. É isso que está aqui, é o que está escrito. E diz aqui no versículo 6, e juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, além de sermos salvos, nós temos reconhecimento no mundo espiritual. Isso que significa estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o mundo espiritual olha para mim, olha para você, vê o selo que Deus tem na sua vida, um selo de sangue na sua testa, que fala, não, esse aqui eu não posso tocar. Uma vez eu escutei uma história aqui, foi falado por um pregador aqui nessa igreja, que me marcou, que ele dizia que antes ele fazia rituais de ocultismo, e ele falou que ele chegou aí no cemitério para fazer rituais, e fazia rituais com mortos, e pegava restos de roupas de mortos que estavam lá para fazer rituais, e aí ele foi pegar uma roupa de uma pessoa que havia morrido, aí a entidade falou para ele, esse aqui você não pode pegar. Não, você não tem permissão para mexer nisso aqui. Era de quem? Era de um cristão. Nem isso Deus permite o inimigo tocar. Nem isso. Isso marcou profundamente quando esse pastor falou, esse pregador falou nesse dia, assim, como que Deus cuida de nossas vidas, assim, aquilo que é dele o inimigo não toca. Olha só, meu querido, se os restos mortais, Deus não permite que o inimigo toque, Ele vai permitir que o inimigo toque na sua vida? Claro que não, claro que não. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade de Deus, Ele não abre mão da sua vida. Então aqui está mais do que claro. Tem uma passagem também em Gálatas, né, que reforça essa passagem, que a salvação e a justificação, ela não é realizada por obras, ou seja, eu posso ajudar o mundo inteiro, posso ser a melhor pessoa, que se eu não tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou negando a ação de Deus e a ação do Espírito Santo, aí não tem como me salvar. Então a escolha é minha. Então a condição para a nossa salvação é crer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua e da minha vida. Bom, isso foi também o que defendeu Martinho Lutero. Ele defendeu que a graça, né, que a salvação, ela não vem pela indulgência, ela não vem pela penitência, e sim a salvação ela vem pela graça de Deus. Ele fez uma série de pregações, de estudos a partir do livro de Gálatas. Eu recomendo aos irmãos que possam ler, estudar sobre esse assunto. E aqui fica o ensinamento para nós, né? A salvação vem de graça, vem de crer em Senhor Jesus Cristo. E nós, meus queridos, nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos titubear disso. Quando alguém perguntar, meu querido, você está salvo? Estou salvo, porque eu creio no Jesus Cristo que morreu pela minha vida, eu creio nele, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Eu posso errar, eu posso cair até 7 vezes, mas eu sei que quando eu caio, Ele vem e me levanta, e eu continuo caminhando com Ele, estando em mim, e eu vivendo em Cristo, aquilo que Deus tem, as promessas dEle. E o Senhor só me tocou para me ler algo aqui, lá em Gálatas, para encerrar, capítulo 2, versículo 20, diz assim, vou ler do 19 para contextualizar, porque eu, mediante, aqui
Paulo estava expondo, né? Falando sobre a questão da lei, né? Será que a lei salva? E ele falando, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós subimos e somos crucificados junto com Ele. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a mim mesmo e se entregou por mim. Ou seja, é uma relação orgânica, uma relação íntima entre Paulo e Cristo. E é essa mesma relação que nós devemos ter com Cristo, de sabermos que Ele morreu por nós, mas Ele está em nós, e nós sentimos a presença do Espírito Santo, que nos conduz no caminho que Ele determina em nossas vidas, e isso nos dá a certeza da nossa salvação. Amém? Quero te levar, você agora, pergunto, se você morrer agora, você tem alguma dúvida da salvação na sua vida? Aqueles que acreditam que estão salvos em Cristo Jesus, quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus Cristo. E para concluir, quero dizer algo. Muitos acham que existem outros caminhos para a salvação, como as obras. Alguns levantam pedras, outros adoram o sol, outros cultuam pedaços de árvore, outros cultuam pirâmides e outros objetos e amuletos que nada podem fazer, e acham que isso pode levar à salvação. Outros acham que pode salvar a si mesmo. Mas Deus, no seu infinito amor, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, sem pecados, para pagar o preço por nossas vidas, o preço de cruz e de morte. Sendo assim, a salvação ela vem de graça, mediante a morte de Cristo. Eu quero te convidar, você que aceita esse sacrifício que Cristo fez pela sua vida, a fazer uma oração comigo agora. Uma oração que confirma que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Que nós confirmamos nessa noite, mais uma vez, que nós não temos outro Deus, que nós temos apenas um Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Então declare comigo essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero nessa noite confirmar que eu tenho o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o sacrifício da cruz pela minha vida, eu aceito o sangue que foi derramado pela minha vida, e eu recebo a graça que vem de Deus, em nome de Jesus Cristo.